Pessoal, boa noite. Vamos continuar aqui nosso curso. Essa aqui é a aula 11. Nós vamos discutir medidas de distâncias em cosmologia hoje, tá? Medida de distâncias de luminosidade e medida de distâncias de diâmetro angular, porque são com essas distâncias, definidas observacionalmente e também na métrica de Friedman Robertson Walker, que nós conseguimos impor limites, comparando observação com teoria nos parâmetros cosmológicos fundamentais, tá certo? Então, existem basicamente duas maneiras da gente medir distâncias em astronomia, tá certo? É a distância de luminosidade e a distância de diâmetro angular. A distância de luminosidade, essas duas distâncias você precisa, de forma observacional, né? Essas medidas observacionais dessas distâncias de luminosidade e diâmetro angular são caracterizadas por propriedades, tá certo, de estruturas astronômicas, como a luminosidade de algum objeto astronômico ou o seu tamanho próprio, né, que é o tamanho desse objeto, seja uma galáxia, um aglomerado de galáxia, enfim. Certo? Então, quando você usa a luz, né, quando nós usamos a luz do objeto para medir distância até ele, tendo a luminosidade, sabendo a luminosidade intrínseca, que é a energia por segundo que sai do objeto, e comparando com o fluxo, que é o que chega no telescópio, que é a energia por centímetro ao quadrado por segundo, ou a energia por área por segundo, tá certo? Então, quando você compara a luminosidade, que é o que sai de lá, com o fluxo, a gente obtém a distância de luminosidade. E se a gente sabe qual é o tamanho próprio, tá, de uma estrutura astronômica, como uma galáxia, e tem o seu tamanho angular no céu, então a gente também consegue estimar a distância até esse objeto, que essa distância é chamada de distância de diâmetro angular. Só que na métrica de Friedman, a gente também vai conseguir obter da parte teórica, né, equações para essas duas distâncias, porque aí depois faz comparação entre observação, distâncias observadas com distâncias definidas na métrica de Friedman-Robertson Walker, tá? E aí a gente tira os parâmetros fundamentais que sejam de interesse. Aqui, por curiosidade, eu coloco um dos métodos, né, que é utilizado para se estimar distâncias até 10 unidades astronômicas, mas que é o método do utilização de radares, tá certo? O método de sinais de radar. Então a Terra emite sinais de radar, então o tempo que esse sinal leva para bater em uma estrutura astronômica e voltar, esse tempo você divide multiplica pela velocidade da luz, divide por 2, você vai ter a distância até a estrutura que você está querendo saber. Só que como isso envolve fluxo, né, de radares que são enviados aqui na Terra, e esse radar tem que bater, esse sinal tem que bater em uma estrutura astronômica, ser refletido, né? Então tudo isso envolve perda de energia pela própria diluição com a distância ao quadrado, né, que que esse sinal de rádio vai sofrer. Aí ele sai daqui da Terra, vai caindo com distância ao quadrado, reflete no objeto, vem caindo com distância ao quadrado até chegar aqui na Terra. Essa reflexão também muitas vezes não é forte o suficiente. Então, esse método de radar, ele só é possível utilizar até cerca de 10 unidades astronômicas, tá certo? Agora, outro método extremamente importante, pessoal, que é o chamado método primário de obtenção de distâncias em astronomia, é a chamada paralaxe trigonométrica, tá? Então, como é a paralaxe trigonométrica? É o seguinte: nós temos aqui a Terra dá uma volta em torno do Sol. Existe o que a gente chama de estrelas fixas no céu, que são estrelas extremamente distantes que se você olhar para essas estrelas aqui em julho, ou olhar para elas em janeiro, esse deslocamento aqui da Terra, ele é desprezível. Então, eles estão tão distantes, essas distâncias fixas aqui, essas estrelas fixas estão tão distantes, que essa distância aqui é desprezível. E você, olhando para ela em julho, olhando para ela em janeiro, elas estão no mesmo local no céu. Tá? Já para estrelas mais próximas, não. Se você olha para elas em julho, para uma estrela mais próxima em julho,
você vai ver ela, você vai ver ela aqui em uma certa posição em relação às estrelas distantes. Quando você olhar ela em janeiro, você vai ver ela em outra posição com relação às estrelas distantes, tá? Então, esse deslocamento angular aqui no céu, ó, tá? Que você vai ver na estrela, esse deslocamento angular é medido e a paralaxe é a metade desse ângulo. Então, se você sabe qual é a metade desse ângulo que a estrela se deslocou no céu, né? Então, se você sabe qual é a metade desse ângulo e eu sei qual é a unidade astronômica, então eu tenho quem é a minha distância do sistema solar até aquela estrela, tá certo? Que é medida geralmente em parsec, tá? Utilizando aqui, né, trigonometria básica, tá? Então a ideia é só essa. Só que quanto mais longe essa estrela estiver, menor vai ser esse deslocamento angular que a gente vai ver no céu, porque a nossa distância aqui, esse nosso deslocamento, desculpe, aqui em torno do Sol, é praticamente desprezível à medida que essa distância aumenta muito. Então, existe um limite para você medir a paralaxe trigonométrica, mas ela é de extrema importância, tá? Ela só é aplicada para estrelas aqui dentro da nossa galáxia. Então, existiram dois satélites designados especificamente para estudar a, a paralaxe trigonométrica em estrelas aqui na nossa galáxia. Então, o primeiro foi o satélite Hipparcos, né, que operou entre 1989 e 1993, lançado pela ESA, tá certo? E mediu a paralaxe de cerca de 118 mil estrelas, com uma precisão de 1 milissegundo de arco, tá? Essa foi a precisão. O outro satélite lançado mais recentemente foi o satélite Gaia, que ainda está em operação, tá certo? Eh, e ela mapeou, ela conseguiu fazer, o satélite Gaia, ele conseguiu fazer o primeiro mapeamento tridimensional da nossa galáxia, medindo a distância de paralaxe trigonométrica para cerca de 2 bilhões de estrelas, tá? E com uma precisão de 10 microsegundos para as estrelas mais brilhantes, tá certo? Então, uma medida altamente precisa da paralaxe trigonométrica de cerca de 2 bilhões de estrelas. E isso é extremamente importante, pessoal, para a gente poder estimar distâncias através dos métodos secundários. Os métodos secundários são métodos que possuem relações empíricas que precisam ser calibradas essas relações pelo método primário de medição de distância, que é a paralaxe trigonométrica. Por exemplo, as supernovas, a metodologia, né, que usa supernovas para medir distância, ou a metodologia que usa cefeidas para medir distância, depende de calibrações que envolvem a paralaxe trigonométrica. Então, o nome disso é escada de distância cósmica. É quando você vai. Então, por exemplo, existem outras técnicas de medir distâncias em astronomia que já usam as supernovas para calibrar relações. São técnicas que a gente vai ver mais no futuro, tá? Que envolve observações de galáxias, tá? Propriedades de galáxias, como o brilho superficial, tá certo? Então, o método primário de obtenção de distância é, por exemplo, a paralaxe trigonométrica, tá certo? Secundários são aqueles métodos que precisam calibrar suas relações com a paralaxe trigonométrica. Então, quando nós olhamos, iniciando a nossa aula aqui com a parte de distância de luminosidade, então quando a gente olha um objeto, quando a gente olha um objeto no céu, esse objeto, uma estrela, uma galáxia, ela emite uma luminosidade, que é a energia por segundo que sai de lá. Tá? Ah, professor, a energia em todos os comprimentos de onda? Em geral, não, porque você precisa ter filtros, né? O telescópio funciona com filtros, tá certo? Vai depender do que você esteja interessado em saber, tá? Então, existe o filtro na banda azul, vermelha, tá certo? Etc. Então, na prática, é comum medir o fluxo em um intervalo limitado de comprimentos de onda,
devido às dificuldades de medir o fluxo bolométrico verdadeiro, ou seja, o fluxo em todos os comprimentos de onda, certo? Então, o que a gente faz, pessoal, é medir o fluxo, tá? E a gente sabe que o que é que acontece? A energia, ela vai se diluindo, né, com a área, cada vez maior que ela vai se ocupando, né? Então, a distância de luminosidade é a distância até um objeto que utiliza a luminosidade, que é a energia que sai de lá, dividida pelo fluxo elevado a um meio, tá? Então, está aqui a relação. Se você sabe qual é a luminosidade intrínseca desse objeto, você mede o fluxo e tem a distância até ele, né? Porque a luminosidade, o fluxo cai com a distância ao quadrado até o objeto. Então, essa distância que utiliza a luz, a gente chama de distância de luminosidade. Então, do ponto de vista observacional, se a gente sabe a luminosidade e mede o fluxo, a gente tem a distância de luminosidade até aquela estrutura, certo? Então é o seguinte, pessoal, em um universo euclidiano e estático, a propagação da luz segue a lei do inverso do quadrado, que foi o que eu acabei de colocar, né? O fluxo é a luminosidade dividido por 4πd ao quadrado, onde d é a distância do objeto até nós, né? Porque o fluxo é a luminosidade sobre a área, tá? Só que é o seguinte, pessoal, se o universo é curvo, na cosmologia a gente mantém essa mesma equação, mesmo para o universo curvo. Ela vai ter que ser corrigida para o universo em expansão. Mas para o universo curvo, a gente meio que mantém essa mesma relação, porque é o seguinte: se você tem um objeto aqui emitindo luz e um detector aqui, tá certo? Detectando essa luz, se o universo for plano, esse detector vai obter um fluxo X. Se o universo for curvo, mais luz converge do objeto até é possível mostrar isso, tá? Mais luz chega no detector saindo do objeto, tá? Então o fluxo é maior. Já se o universo tiver uma geometria aberta, as luzes divergem, né? Os raios de luz divergem. Então chega menos luz, chega menos fluxo no objeto, tá? Do que no universo plano. E aí a gente vai ver agora como a gente obtém a distância de luminosidade da métrica de Friedmann-Robertson-Walker, que depende dos parâmetros. Então, quando você, inclusive a curvatura. Então, quando você tem a luminosidade e médio fluxo, o que vai dizer se o fluxo que é recebido pela luminosidade que sai vai poder determinar a curvatura, vai poder determinar a curvatura do universo com a métrica de Friedmann-Robertson-Walker entrando aqui na distância, tá? Então vamos lá. Suponha que a gente está numa métrica de Friedmann-Robertson-Walker, né? No universo homogêneo isotrópico descrito pela métrica de Friedmann-Robertson-Walker, tá? Então suponha que eu estou na origem, tá, do meu sistema de coordenada. Qualquer observador com móvel pode fazer isso, né? Então, no momento presente, você vê a luz que foi emitida por uma vela padrão na coordenada. Uma vela padrão é o quê, pessoal? Por exemplo, uma supernova, uma cefeida. O que é uma vela padrão? É aquela estrutura que, que emite sempre a mesma luminosidade, não importa em que direção do céu ela esteja e nem importa em que período do universo ela está emitindo aquela luz. Isso é chamado de vela padrão, tá? É uma propriedade intrínseca daquela estrutura astronômica, tá? Então, é, ou seja, são estruturas astronômicas que possuem uma luminosidade característica. Pronto. As supernovas é uma estrutura astronômica que possui uma luminosidade característica. Não importa aonde essa supernova do tipo 1A explode e nem em que época, a luminosidade do pico ali, tá certo? Existe ela é padronizável, né? Existe a luminosidade do pico é a mesma, de grosso modo falando, mas a gente vai ter uma aula sobre supernovas, tá certo? Mas o que significa vela padrão é isso, tá? É uma estrutura astronômica que tem uma luminosidade característica, tá? Então, suponha que no momento presente a gente receba a luz que foi emitida por essa vela padrão, tá? Ou por uma estrutura astronômica,
que emitiu essa luz em um tempo TE e que estava nessa coordenada aqui, tá? Então, se a gente está no universo plano, por exemplo, se a gente está no universo plano, os fótons que foram emitidos nesse tempo TE estão no momento presente espalhados por uma esfera de raio próprio igual a Rzinho, né? E área própria hoje, né? E um certo valor para a área própria hoje, tá? E quem é que vai ser a área própria hoje, pessoal? Vai ser 4πd, distância própria hoje ao quadrado, mas se o universo é plano, a gente sabe que a distância própria é simplesmente a coordenada com o móvel, porque eu estou fazendo a zero igual a 1. Então, a área própria é igual a 4πr2. Se o universo é curvo, a área própria é 4πskr ao quadrado, onde esse sk possui esses valores dependendo da curvatura, certo? Então, os fótons que foram emitidos em um tempo TE estão, no momento, espalhados por uma esfera de raio próprio, em uma esfera de raio próprio ou de área própria, que é o que mais nos interessa, igual a 4πskr ao quadrado. Tá? Se a curvatura é nula, simplesmente 4πr2, que é o que a gente já sabe. Só que isso aqui eu estou considerando, pessoal, o que aqui por enquanto? Eu estou considerando apenas, eu ainda não estou considerando aqui a expansão do universo, tá certo? Vou considerar já já. Então, quando o espaço é positivamente curvado, a área própria é menor do que 4πr2 e os fótons estão espalhados por uma área menor do que estariam em um universo plano. Quando o espaço é negativamente curvado, então a área própria hoje é 4πr2, maior do que 4πr2, e os fótons estão espalhados por uma área maior, tá? Do que estaria se o universo fosse plano. Agora é o seguinte, pessoal, além desses efeitos geométricos, a expansão do universo causa uma diminuição no fluxo observado. O fluxo é o quê? É a energia por área por segundo que chega no detector, tá certo? Mas a gente sabe que quando a luz sai de lá e chega até aqui, ela vai sofrendo um redshift. Então, seu comprimento de onda aumenta de 1 mais e. Então, a energia que chega é a energia dividida por 1 mais e. Então, você já tem essa diluição no fluxo devido à expansão, não só pelo fator geométrico da distância. Só que também ainda tem um outro fator que faz com que a energia, que o fluxo chegue menor. Que o que é a luminosidade? É a energia por segundo que sai de lá, tá? E o fluxo, a energia por segundo por área que chega aqui. Então, a expansão do espaço já aumentou o comprimento de onda por 1 mais e. Então, a energia já caiu por 1 mais e. Mas também tem a questão do tempo. O tempo cosmológico, pessoal, o intervalo de tempo cosmológico lá é diferente do intervalo de tempo cosmológico aqui, o intervalo de tempo, tá? Então, olha, se dois fótons são emitidos da mesma direção, separados por um intervalo de tempo ΔTE, a distância própria entre eles será inicialmente c ΔTE. Mas no momento em que a gente detecta os fótons entre zero, a distância própria entre eles é esticada por 1 mais e, tá certo? Então, a gente detecta esses fótons separados por uma distância 1 mais e do tempo por 1 mais e também. Tá? Então, o fluxo, que é energia por segundo, esse por segundo lá não é igual ao por segundo aqui. Então, você tem mais uma diluição devido a essa dilatação temporal. Tá? Então, o resultado final me dá o quê, pessoal? O fluxo por unidade de área, mas a área é 4πskr ao quadrado, que depende apenas da geometria, e aqui entra a diluição recebida pelo redshift e pela dilatação temporal. Tá certo? Isso aqui a gente viu lá na aula quando eu justamente fui dar o redshift, tá certo? Então, por exemplo, sim, então, como o fluxo é 4πd ao quadrado, o que é que a gente faz em cosmologia? O fluxo é igual à luminosidade, 4π, e o dl ao quadrado é justamente isso aqui, ó, o skr 1 mais e. Então, a distância de luminosidade da métrica de Friedmann, ó, é skr 1 mais e, certo?
para manter a analogia com essa equação aqui, com essa equação. Então, o nosso D aqui é 1 mais E SKR, certo? Aqui, ó. Então, veja que a luminosidade é o que vai sair de lá, e o fluxo vai depender da curvatura, e aqui entra a curvatura. Então, se eu tiver objetos que eu tenha o redshift e saiba a luminosidade intrínseca e tenha o fluxo, eu vou conseguir impor limites na curvatura aqui e em outros parâmetros cosmológicos, tá? Então, se o universo é plano, pessoal, se o universo é plano, a distância da luminosidade é simplesmente a coordenada com móvel, r, vezes 1 mais e. Mas como eu estou fazendo a zero igual a 1, a distância da luminosidade é a distância própria 1 mais e, para cá igual a zero, tá? Só que a gente vai ter que dar um jeito já já, pessoal, de transformar isso aqui, de fazer com que na distância de luminosidade até um redshift z, que é r igual a 1 mais e, a gente vai ter que transformar isso aí em dar um jeito de aparecer os parâmetros cosmológicos aí, tá? Então, de maneira geral, a distância da luminosidade em um redshift z é 1 mais e a 0 CSKE. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Na hora que você observa a luz de um objeto chegando e tem um redshift desse objeto, você calcula, né, o deslocamento por vermelho, a distância de luminosidade até lá, na métrica de Friedmann Robertson Walker, é 1 mais e a 0 SKR. Aqui eu explicitei a zero, tá certo? Isso é o teórico. O observado é só você ter a luminosidade e o fluxo, você tem o D. Isso aqui é o observado. Aqui é o teórico, que sai da métrica de Friedmann Robertson Walker. Tá? Isso é o que a métrica me diz. Se você me der um Z, eu lhe digo qual é a distância de luminosidade até lá, que geralmente é medida em megaparsec ou em gigaparsec. Tá? Porque um parsec, né, para cosmologia é desprezível, né? Então vamos lá, pessoal. Como é que fica então a distância de luminosidade? Para o universo com curvatura positiva, a distância de luminosidade até um certo redshift z é 1 mais e a 0 r0 seno de rzinho sobre r0, onde é o raio de curvatura, né? Para o universo plano, a distância de luminosidade até um certo redshift z é 1 mais e a 0 rzinho, e para o universo aberto, a distância de luminosidade até um certo redshift z é 1 mais e a 0 r0 seno hiperbólico de rzinho sobre r0, rzão zero, tá certo? Então, nós temos aqui as três equações para a distância de luminosidade em um certo z, dependendo da curvatura. Mas a gente vai ter que tornar essas equações aqui mais amigáveis. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, distância de luminosidade em termos do raio de Hubble e do parâmetro de curvatura. Então, o raio de Hubble, pessoal, é c sobre h0, né? É basicamente onde é o raio onde a velocidade de recessão começa a ser maior do que a velocidade da luz, que não tem nenhum problema. Igual à velocidade da luz. Só que o nosso universo observável é maior do que o raio de Hubble, tá? Nós vimos em aulas passadas que o raio de curvatura ele está relacionado com o parâmetro de curvatura através dessa equação. Seja, a gente definiu, quando a gente definiu o parâmetro de densidade de curvatura, a gente definiu essa relação aqui. Só vocês lembrarem de aulas passadas aí, certo? Então eu posso usar essas duas equações aqui, voltar para essas e reescrever melhor esse R0 aqui, tá certo? Lembrando que o A0 é adimensional, tá? E a dimensão de comprimento está em R0 e em Rzinho. Por isso que aqui é adimensional, né? Aqui dentro é adimensional, e aqui tem a dimensão de comprimento, porque o A0 ele é adimensional, tá? Então, pessoal, quando eu pego essa definição aqui, ó, dl em um certo z é 1 mais e a 0 SKR, onde SKR é isso aqui, e eu substituo quem é R0 aqui, tá certo? Eu, utilizando essas equações aqui, eu obtenho meu SK de R em termos do raio de Hubble e do parâmetro de curvatura,
Então a equação já fica mais amigável, né? Porque H0 é uma quantidade medida, né? Até se você tem observações ali de entre 0,02 e 0,1, a gente consegue galáxias, por exemplo, ou supernovas, a gente consegue medir quem é H0. E ômega K é um parâmetro de interesse, tá certo? Também. Então a gente já fica com uma equação mais amigável, mas a gente pode melhorar mais ainda isso aí, ó. Então a gente fica com essas expressões aqui mais amigáveis, tá? Em termos do raio de Hubble e do parâmetro de curvatura. É só utilizar essas definições que a gente já fez em aulas passadas e aplicar aqui, certo? Só que a gente já viu também, pessoal, que a coordenada com móvel é, ou a distância com móvel, porque quando eu faço a zero igual a um, tá certo? Quando eu faço a zero igual a um, pessoal, a distância própria hoje até um certo redshift z é igual à distância com móvel hoje. Só no caso de hoje, tá? Então, como a zero é igual a um aqui nessa equação, a minha distância com móvel é isso aqui. É igual à coordenada com móvel aqui, ó, tá certo? Então, eu posso pegar e trocar aquele RZ, eu posso trocar esse Rzinho, que é a coordenada com móvel, que é a distância com móvel, tá? A gente já viu isso aqui em aulas passadas, né? Pela expressão, por essa expressão que entra os parâmetros de densidade aí das componentes, tá? Então, eu fico agora ó, com a expressão ainda mais amigável, porque eu substituí a coordenada com móvel pela relação com a integral e redshift, tá? Então, agora eu fico com a minha equação final, e a equação as equações utilizadas para a métrica de Friedel-Robertson-Walker, dependendo da curvatura, tá? E dependendo dos parâmetros, tá? E dependendo dos parâmetros, os valores de ES aqui vão ser diferentes, tá? Vai depender dos valores desses parâmetros aqui, ômega m, ômega lambda, ômega k. E o ômega da radiação, se você quiser adicionar também, tá? Isso aqui, pessoal, é o ômega m hoje, ômega lambda hoje e o ômega da curvatura hoje, tá certo? Faltou o zero aqui, beleza? Então, essas equações aqui, pessoal, são as equações finais, tá? Então, o raio de Hubble é C sobre H0, então, é C sobre H0. Então, eu vou passar o H0 e dividir por C. Vou passar o H0 e dividir por C. E aí, a gente consegue obter esse gráfico aqui, ó. H0 por C, multiplica dl por Z. Então, aqui eu tenho um universo só de matéria, Einstein de Sitter. Eu tenho um modelo lambda CDM e tenho um modelo aqui ó, só de constante cosmológica. Tá? Então, você vê, pessoal, que quando o universo tem ali um redshift para um z igual a 0,5, as distâncias de luminosidade são praticamente iguais. Praticamente, eu estou dizendo que são idênticas, mas são praticamente iguais. Tá certo? Para todas as cosmologias. A partir de 0,4 já começa a diferenciar. Tá? A partir de 0,4 ali. Não, elas são idênticas até 0,1. Certo? São idênticas até 0,1. A partir de 0,1 já começa a ter diferenças, tá certo? As equações já começam a diferenciar da lei de Hubble, certo? Até 0,1 a gente tem os modelos idênticos. A partir daí já começa a diferenciar, tá? Então é por isso que a gente tem que observar objetos em altos redshifts e obter as suas distâncias observacionais, que é para eu poder saber plotar o gráfico e saber em que plotar essas distâncias e redshifts no gráfico, essas distâncias de luminosidade e redshifts no gráfico, para eu poder saber em que universo, né, nós vivemos, tá certo? Então, em baixos redshifts, todas as distâncias são iguais, que vão fornecer justamente a distância própria, tá? Porque à medida que a gente vai para redshifts muito baixos, à medida que a gente vai para redshift muito baixo, pessoal, a distância vira simplesmente a distância própria, que é igual à distância com móvel, tá? Que é o Rzinho para o universo plano, que é uma das características dessa curvatura que a gente usa para descrever o universo, é que localmente elas têm que ser planas, tá? Porque a relatividade especial é válida localmente e o espaço-tempo de Minkowski é plano.
Aqui também a gente tem mais um gráfico, ó, de distância de luminosidade pela distância de Hubble, que é a mesma coisa disso aqui, tá? Aqui é dl dividido por c sobre h0. Então, a gente vai ter pelo redshift. Então, dado certo o redshift igual a 1, dado um redshift igual a 2, então a distância de luminosidade para o universo de matéria é muito menor do que para um universo composto só por constante cosmológica e é menor do que o universo lambda CDM. É de se esperar, porque nesses casos aqui a gente tem, além da desaceleração, a gente também tem a aceleração, tá? Então, você vê como um universo só de constante cosmológica, ou seja, sempre acelerado, a distância aumenta, né, consideravelmente com o redshift, certo? Aqui também é o mesmo gráfico para alguns modelos, que é o modelo Einstein de Sitter, tá? Então a gente vê aqui, ó, que 0,5, 0,1 aqui, ó, os modelos são todos iguais, que é até onde vale a lei de Hubble, que é a lei linear entre V e D. A partir de 0,1 já começa a você ter a curva, a linha fazendo uma curva, né? Então você já sai da relação linear da lei de Hubble, tá? A partir de 0,1. Então, a gente tinha também, pessoal, descrito na aula passada a distância própria, tá? A gente tinha descrito a distância própria em termos cinemáticos, né? A gente pode multiplicar, a gente pode multiplicar isso aqui por 1 mais e para obter a distância de luminosidade em termos de h0 e de q0. Então, se a gente consegue medir distâncias de luminosidade e redshifts até um redshift de 0,4, né, aproximadamente, nós podemos utilizar essa relação aqui para obter quem é H0 e Q0, tá? Em um universo do tipo lambda CDM, tá certo? A gente viu que no modelo Einstein de Sitter, essa relação aqui só é válida, né, até a redshift 0,1. Mas se a gente quer saber se a gente vive no universo acelerado ou não, a gente pode ir até 0,4, tá? Que é dentro da classe de modelos lambda CDM, essa descrição cinemática que descreve como a distância de luminosidade nesses modelos variam com z até 0,4, e aí a gente consegue tirar quem é H0 e Q0, para saber se o universo está acelerado ou não. No limite de z tendendo a zero, a gente tem a lei de Hubble, como eu falei, né? Que é válido para z igual a, entre 0,02 e 0,1. A outra distância, pessoal, é a chamada de distância de diâmetro angular, tá? Que é basicamente usando essa relação aqui, ó, essa relação. Então, se você tem o L, que é o comprimento próprio dessa estrutura astronômica, e você tem a abertura angular dela no céu, a distância é simplesmente o tamanho próprio dela dividido pelo tamanho angular no céu. Se você fizer isso, você tem a distância de diâmetro angular, tá? Isso é do ponto de vista observacional. Então tá aqui, ó. Agora na métrica. Então tá aqui, ó. Se eu tenho. Isso aqui é considerando um universo plano, tá, pessoal? A luz das extremidades sai em linhas retas, né? A geodésica é uma linha reta que chega até nós aqui, tá? Se o universo for curvo, você vai ter a luz fazendo essa curva aqui, e aí vai medir outro ângulo. O ângulo que a gente vai ver no céu aqui vai ser outro. E se o universo for aberto, a luz vai chegar menos, num ângulo menor aqui em relação a gente, tá? Isso são as características geométricas, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma barra, uma régua, vamos supor, uma galáxia, mas vamos pegar aqui uma régua, tá? Só para exemplificar. Que tem coordenadas angulares θ1, tá? As coordenadas R e φ são as mesmas, né, para esses dois pontos, mas do ponto de vista de θ, né, na métrica de Friedmann-Walker, aqui eu estou localizado no θ1, aqui eu estou localizado no θ2, tá certo? Porque a distância é a mesma, o φ vai ser o mesmo, né, no sistema de coordenadas de Friedmann-Robertson-Walker, e o que vai diferenciar o início e o fim da régua é apenas o deslocamento angular θ1 até θ2, tá? Então é isso. Se você observa aqui a abertura angular
θ2 menos θ1. Né? Se você obtém essa abertura angular, isso aqui é tranquilo do ponto de vista observacional. E você sabe qual é esse comprimento, aí você utiliza essa equação aqui para obter a distância de diâmetro angular. Então você tem que saber qual é o tamanho do objeto intrínseco, o tamanho lá. Você estaria medindo ele, o tamanho mesmo. O tamanho angular você sempre vai conseguir medir aqui, tá? Então, se a gente for agora para a métrica de Friedman-Robertson Walker, a gente sabe que o dr é zero e dentro do d ômega aqui o dφ é zero. Então, vai me sobrar apenas quem? Vai me sobrar apenas, ó, o ds igual. Que eu boto aqui, ó, você está na origem, no momento atual t0, você vê a luz que foi emitida por uma régua padrão na coordenada comóvel r θφ em um tempo t. O que é uma régua padrão? É aquela estrutura astronômica, por exemplo, como a Radio Galaxy, ou as galáxias em rádio, que são galáxias que emitem fortemente no rádio, o núcleo emite fortemente no rádio, e observa-se que essas galáxias têm o mesmo tamanho próprio, tá? Ou seja, elas têm um tamanho característico. Então, se você detecta essa galáxia onde você tiver, onde ela estiver, e você consegue detectar que ela é uma Radio Galaxy, então o que acontece? Você sabe qual é o comprimento dela, e aí você vai ter abertura angular no céu e você vai conseguir calcular a distância até essa régua padrão, tá? Só que, é como eu falei aqui, pessoal, do ponto de vista da métrica de Friedman-Robertson Walker, se a régua tiver assim para você, essa régua padrão, então o R está na coordenada tanto das extremidades, o R vai ser o mesmo, o φ é o mesmo e o que muda é o θ1, θ2. Então, quando eu venho para a métrica de Friedman, eu posso escrever esse ds aqui, ó, tá? Essa distância aqui no espaço utilizando a métrica de Friedman-Walker, porque o dt vai ser zero, tá? Porque você mede, você tem que observar os dois extremos ao mesmo tempo. Então, o dt é zero e o ds quem é? O ds vai ser quem, pessoal? A distância ds entre as duas extremidades da régua, medida no tempo te, quando a luz foi emitida, pode ser encontrada a partir da métrica de Robertson-Walker. Tá? É só você vir para a métrica de Robertson-Walker, aqui, ó, certo? E colocar o seu fator de escala no tempo da emissão. Por quê? Vamos lá, isso aqui é bem curioso, tá, pessoal? Bem curioso. Deixa eu botar aqui assim, depois eu subo. Então vamos lá. A gente está na origem e no momento t igual a t0, você vê a luz que foi emitida por uma régua padrão na coordenada comóvel. Então essa luz saiu de lá no tempo de emissão e chega até a gente aqui. Só que o universo explodiu, pessoal. Tá? O universo expandiu. Então a luz que a gente observa, ela foi emitida, o tamanho angular que a gente está observando não é o tamanho angular que aquela estrutura está fazendo hoje. A gente está observando o tamanho angular da estrutura quando ela estava numa posição cujo fator de escala até nós era A de TE e não A T0. Tá certo? Então, repetindo. Aqui eu tenho uma régua, né? Vamos supor esse pedaço de papel aqui. O universo está expandindo. Aí eu pego dois raios de luz saindo de sua extremidade e chega depois em mim aqui. Só que o tamanho angular que eu vejo no céu não é o tamanho hoje que ele está no céu. Hoje que eu digo, a galáxia hoje está a uma distância maior, que a luz vai vindo e a galáxia vai se distanciando. Então a distância hoje está um objeto, a galáxia hoje está uma distância maior. Essa distância que eu sei o tamanho dela está uma distância maior. Essa abertura angular que o objeto está fazendo hoje a gente só vai observar no futuro. O tamanho angular que a gente observa hoje é quando ela estava mais perto, cujo fator de escala era ATE e não AT0, tá? Então é por isso que eu uso o T aqui é no tempo de emissão, porque o tamanho angular que a gente está vendo é o tamanho angular que ela tinha quando emitiu aquela luz, tá certo? Então o ds é simplesmente AT0, SK, delta θ,
tá? Que é o dθ que aparece dentro desse meu d ômega aqui, tá? O dr é zero, o dφ é zero, aparece um d ômega aqui, o dt é zero, porque você tem que, né, a luz chega ao mesmo tempo, a luz das extremidades, você tem que observar ao mesmo tempo, né? Você não vai medir a luz que saiu daqui, de uma extremidade, e depois vai observar a luz que saiu da outra extremidade. Você recebe a luz que saiu da extremidade ao mesmo tempo. Então, o dt é zero. Elas saíram ao mesmo tempo de lá. Esse dt aqui é em que tempo, o intervalo de tempo que essas luzes saíram, né? Elas saíram ao mesmo tempo. Então, o dt é zero. Certo? Então, pessoal, o que é que a gente faz aqui, né? Por analogia. O dA é L dθ. L é o tamanho próprio do objeto. Esse tamanho na métrica de Friedmann-Robertson-Walker é justamente quem, pessoal? Esse tamanho na métrica de Friedmann-Robertson-Walker. Esse tamanho, o L, na métrica de Friedmann-Robertson-Walker é AT SKR delta T. Tá certo? Só que aí a gente troca o ATE pelo. A gente não observa o ATE, o que a gente observa é o redshift, que ele estava quando emitiu. Quando emitiu. Então a gente troca o ATE pelo redshift, que é 1/1 mais E, porque aqui é a zero que eu fiz igual a 1, certo? Então, o Lzinho, que é o tamanho do objeto na métrica de Robertson-Walker, é SKR delta θ 1/1 mais E. Tá? Então, tá aqui, ó. Por analogia, com essa equação aqui agora, ó, que a gente mantém a forma aqui, a gente já tem quem é Lzinho, aí é só eu colocar quem é Lzinho aqui. Quem é Lzinho? É o ds, que é isso aqui. Aí eu vou para lá, o delta θ some e o dA é simplesmente L sobre delta θ, né? Então é simplesmente SKR sobre 1 mais E. Isso aqui é a distância de diâmetro angular. Então veja que, ou seja, a distância de diâmetro angular até um certo redshift Z é SKR sobre 1 mais E. A distância de luminosidade ela é 1 mais ERzinho. Então veja, pessoal, que existe uma relação. Então veja o seguinte, se você tem uma estrutura em um certo redshift Z e utiliza o tamanho dele intrínseco para medir a distância até aquele redshift, a gente vai ter a distância de diâmetro angular. Se a gente tem a luminosidade intrínseca de um objeto que está em um redshift Z e usa essa luminosidade e o fluxo para obter a distância até esse objeto, a gente vai ter a distância de luminosidade. Mesmo que a gente utilize o mesmo objeto, as distâncias vão dar diferente e não tem problema nenhum, porque a expansão afeta de maneira diferente essas técnicas de medir distância, tá? Veja que a distância de diâmetro angular, a distância de luminosidade é a distância hoje que a gente está do objeto. Por isso que é multiplicado por 1 mais E. Tá? A distância de diâmetro angular é a distância que a gente estava do objeto quando ele emitiu a luz. Quer dizer, é a distância que o objeto estava da gente quando ele emitiu a luz. Por isso que é dividido por 1 mais E. Tá? Muito interessante isso. E a distância da luminosidade é a distância hoje. Por isso que a gente multiplica por 1 mais E. Porque o Z, a luz sai, o objeto está em. A luz sai, né? O objeto está em expansão em relação a gente, e o redshift vai sofrendo, e a luz vai sofrendo o redshift. Então, quanto mais longe esse objeto estiver, né, quanto mais o espaço expandiu, mais redshift sofreu. Então, a distância de luminosidade nos dá a distância medida até o objeto hoje, e não quando ele emitiu a luz. A distância de diâmetro angular nos fornece a distância quando a luz foi emitida, porque a gente vai observar o tamanho angular do tamanho do objeto quando ele emitiu a luz, e não aqui ele está hoje. Então, existe essa relação entre dA e dL. Ó. O dA é igual a dL dividido por 1 mais E ao quadrado. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho esse KR aqui. É só você isolar esse SKR aí.
Aí você obtém essa relação. Então, as duas equações, as duas distâncias estão iguais. Dado um redshift até uma estrutura, se você utiliza a luz, ou se você utiliza o tamanho angular dela, ou o tamanho intrínseco dela, e sua abertura angular no céu, as duas formas estão corretas de obter distâncias, embora as distâncias deem diferentes. Por quê? Porque uma é a distância hoje e a outra é a distância de quando a luz foi emitida, tá? Por isso eu tenho que dividir pelo 1 mais z, tá certo? Então, pessoal, essa relação a gente obteve da métrica de Friedman-Robertson-Walker, mas na verdade ela é uma relação válida em geral para qualquer teoria métrica da gravidade e desde que as equações de Maxwell sejam válidas nesse espaço-tempo, certo? Então, um dos meus trabalhos da tese de doutorado foi propor o primeiro teste observacional para essa relação, porque você testar essa relação, você está, na verdade, testando a física fundamental, ou seja, se a teoria da gravidade é uma teoria métrica ou se as equações se as equações de Maxwell são válidas nesse espaço-tempo, onde a gravidade é descrita por uma teoria métrica. Então, você testar observacionalmente essa relação, ou seja, se você tem a distância de luminosidade até um certo redshift e a distância de diâmetro angular até um certo redshift, essa relação tem que ser obedecida. Se ela não for, a gente tem problemas em física fundamental, tá? Então, o primeiro teste observacional dessa relação foi feita por mim, pelo meu orientador, na nossa tese de doutorado. Então, aqui, ó. Se você observar um objeto que ao mesmo tempo é uma vela padrão e uma régua padrão, a distância de diâmetro angular que você calcula para o objeto é menor que a distância de luminosidade, certo? Utilizando a métrica de Friedman-Robertson-Walker. Observacionalmente, você vai calcular o seu dl e o seu dA. Agora, a métrica, se o universo é descrito por essa métrica de Friedman-Walker ou qualquer métrica do espaço-tempo, seja homogêneo ou não, aquela relação tem que ser válida se a teoria da gravidade é uma teoria métrica do espaço-tempo e se as equações da relatividade, das equações de Maxwell são válidas nesse espaço-tempo, ok? Então é interessante, pessoal, como a distância de diâmetro angular varia com o redshift. Ó. Ela tem um máximo. Enquanto a distância de luminosidade, é possível mostrar isso, tá, pessoal? Enquanto a distância de luminosidade, ela sempre cresce com o redshift, cresce de forma diferente para cada modelo, a distância de diâmetro angular, né, ó, aqui, ó, é o modelo Archimedes, então ela tem um máximo, tá? Isso aqui é devido à expansão do universo que causa esse efeito. É possível você calcular até qual é esse redshift aqui, para o modelo Archer de Sitter, e que redshift a gente tem um máximo da distância de diâmetro angular. Então você vê, pessoal, que se um objeto está num redshift igual a 3, a distância de diâmetro angular que a gente vai ter dele é o mesmo que se ele tivesse um redshift igual a 0,8. Interessante, né? E aqui, que é o modelo Lambda CDM, certo? Também tem um máximo. Agora, em um universo só de matéria e aberto, ou seja, não é o Archer de Sitter, a gente não tem um máximo. Tá? Então, também, se a gente consegue medir distâncias de diâmetro angular para uma classe de objetos, tá certo? E tem seus redshifts medidos e plota o gráfico, a gente compara com os modelos e sabe em que universo nós estamos vivendo. Por fim, pessoal, quero só definir aqui duas outras distâncias, que é o horizonte de partículas e o horizonte de eventos. O horizonte de partículas é a distância máxima que a luz pôde viajar desde o Big Bang até o momento presente e define o universo observável, tá? A distância está aqui, ó. Essa é a distância, é o horizonte de partícula, é o tamanho do universo observável. Então você calcula do redshift zero até z, tá? Aí esse z aqui você coloca z para infinito. Aí você vai ter o tamanho do universo observável, tá? Só que a gente tem que fazer uma mudança de variável para conseguir calcular essa integral. Então, o horizonte de partícula é a distância máxima que a luz pôde viajar desde o Big Bang até o momento presente e define o nosso universo observado. A integral aqui vai de zero
até infinito, tá? Porque o z vai para infinito quando você pega o objeto mais longe que a gente consegue ver. Então tá aqui, ó. Opa, tá aqui. Aqui é o z, vai para o infinito. O horizonte de eventos é algo, não tem nada a ver com buraco negro. O horizonte de eventos cosmológico é a distância máxima que qualquer sinal enviado agora poderá nos alcançar no futuro. Isso aqui é muito importante em um universo com expansão acelerada. Porque em um universo que só desacelera, pessoal, não existe horizonte de eventos, tá? O que é que isso significa? Que qualquer fenômeno em um universo que só desacelera, qualquer fenômeno que esteja ocorrendo hoje, por mais distante que a gente esteja dele, um dia a gente vai observar. Essa integral diverge, tá? Já no universo com constante cosmológica, essa integral converge, ou seja, existe um evento hoje ocorrendo no universo a uma distância até nós, que qualquer evento que se chama horizonte de eventos, que qualquer evento além desse horizonte, a gente nunca vai conseguir observar no futuro, tá? Então eu coloco aqui, ó, em um universo com expansão acelerada, o horizonte de eventos é uma característica muito importante. A aceleração da expansão faz com que as distâncias entre os objetos aumentem rapidamente. Então, existe uma distância limite além da qual a luz emitida por uma galáxia no futuro nunca poderá nos alcançar, certo? Galáxias que cruzam o horizonte de eventos tornam-se inobserváveis no futuro. Tá? Mas isso aqui, pessoal, é... para o curso de introdução à cosmologia, por enquanto, eu acho adequado só vocês saberem que isso existe, certo? Só saber que isso existe. Num curso de pós, aí a gente discute isso aqui de forma mais detalhada, certo? Então é isso. O horizonte de partículas é o tamanho do universo observável e o horizonte de eventos é, é aquele evento que está ocorrendo. É uma, existe uma distância acima da qual, se um evento ocorrer, a gente não consegue ver ele no futuro. Então, essa distância é o que a gente chama de horizonte de eventos. E o universo desacelerado, ela sempre cresce. Então, o que é que acontece? Ela sempre cresce com o tempo. Então, o que acontece? A gente sempre vai ver algo que está acontecendo hoje no futuro. A luz vai chegar até nós. No horizonte, no universo que tem aceleração, expansão acelerada, isso não acontece. Esse horizonte de eventos ele tende a ficar constante. Essa distância até esse ponto, onde eventos a partir dali a gente não consegue mais ver, vai ficando constante, tá? Fica constante. Então, o que é que acontece? Se essa distância é constante, que você calcula, né, através da métrica de Friedman Robertson Walker, você vem aqui e calcula de z para o infinito, essa equação aqui, essa distância, esse horizonte de evento, ele existe, tá? Só que, como eu falei, eu prefiro deixar isso aqui para um curso de pós-graduação, ok? Então, só saiba que o horizonte de eventos do universo observável, ele sempre cresce, ou seja, não existe uma porção no universo hoje, como um todo, que a gente não vá observar no futuro. Já no universo com constante cosmológica, tem regiões no universo que a gente nunca vai observar no futuro, tá? Ou seja, em um universo que desacelera, regiões que estão em expansão de recessão, né, com velocidade de recessão, galáxias que estão com a velocidade de recessão hoje maiores que a da luz, emitindo luz, a gente vai conseguir ver ela no futuro, tá? Longínquo, mas vai, que está desacelerada na expansão e a gente vai receber essa luz um dia. Já regiões que estão emitindo luz hoje, independente de ter a velocidade de recessão maior do que a da luz ou não, em um universo com constante cosmológica, certas regiões a gente nunca vai ver no futuro, tá? E aí, pessoal, não confundam. O raio de Hubble, que é aquela região a velocidade de recessão passa a ser a velocidade da luz, a gente consegue ver sim galáxias que estão hoje em uma distância maiores que o raio de Hubble, não tem nenhum problema, tá?
porque essa luz foi emitida antes, tá certo? E essas galáxias estão com a velocidade de recessão maior que a da luz hoje. Porém, se o universo é desacelerado, galáxias que hoje possuem velocidade de recessão maior que a velocidade da luz serão observadas no futuro, certo? Em um universo acelerado, isso não acontece. E esse limite de acontece ou não tem nada a ver com o raio de Hubble, ok? Mas isso deixa a gente para um curso de pós-graduação. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.